Minha prima riu na minha cara e disse que meu casamento seria patético comparado ao dela. Ela fez questão de humilhar, de comparar cada detalhe, como se amor fosse competição. Mas o que ela não sabia é que algumas verdades aparecem depois da festa, e quando aparecem não dá mais pra fingir. Antes de continuar, comenta aqui de que cidade você está assistindo. E se inscreve no canal, porque essa história prova que quem ri por último nem sempre planejou. Eu ainda lembro do dia em que recebi a notícia do meu noivado com o Carlos. Estava radiante, flutuando em uma nuvem de felicidade. Decidimos fazer algo simples e íntimo, apenas com as pessoas que realmente amávamos. Um casamento ao ar livre, no sítio dos meus avós, com flores do campo e decoração rústica. Para mim seria perfeito. Mas quando contei para minha prima Gabriela, a reação dela foi como um balde de água fria. Ela estava no meio dos preparativos do próprio casamento, marcado para 3 meses antes do meu. E desde que ficou noiva de Rodrigo, um empresário bem-sucedido, Gabriela havia se transformado em outra pessoa. Ah, que fofo, prima! Ela disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Um casamento no sítio, bem rústico mesmo. Muito diferente do meu, claro. O Rodrigo reservou o salão do Hotel Império. Você já viu aquele lugar? É simplesmente deslumbrante. 1.500 convidados, orquestra ao vivo, decoração francesa importada. Eu tentei manter meu entusiasmo. Que legal, Gabi! Tenho certeza que vai ser lindo. O nosso vai ser mais simples, mas é o que combina com a gente. Ela deu aquela risadinha que eu conhecia tão bem desde a infância. Simples é uma palavra gentil, querida. Mas tudo bem, nem todo mundo pode ter um casamento de verdade, né? O importante é que vocês vão estar juntos, mesmo que seja em algo patético. A palavra ecoou na minha cabeça. Patético. Ela realmente havia chamado meu casamento de patético. Senti meu rosto queimar, mas respirei fundo. Não daria a ela a satisfação de me ver abalada. Bom, cada um tem seus valores, Gabi. Para mim, o que importa é o amor, não o tamanho do salão, respondi tentando manter a calma. Ela apenas revirou os olhos e mudou de assunto, começando a falar sobre o vestido de R$ 15.000 que havia encomendado de uma estilista famosa. Fiquei ali, ouvindo suas histórias sobre o quanto tudo era caro e exclusivo, sentindo-me cada vez menor. Nos dias seguintes, Gabriela não perdeu uma oportunidade de comparar nossos casamentos. Nas reuniões de família, ela sempre encontrava um jeito de mencionar algum detalhe extravagante do evento dela, seguido de um comentário aparentemente inocente sobre como meu casamento seria charmoso ou despreocupado. Todo mundo percebia a malícia, mas ninguém tinha coragem de confrontá-la. Minha mãe tentava me consolar. Não liga, filha. A Gabriela sempre foi assim, competitiva. Desde pequena ela precisa ser o centro das atenções. Mas as palavras doíam. Eu realmente amava a ideia do meu casamento simples, mas os comentários constantes de Gabriela plantaram uma semente de dúvida no meu coração. Carlos percebia minha tristeza. Amor, você sabe que nosso casamento vai ser especial porque é nosso, certo? Não importa o que sua prima diz. Ele tinha razão, mas era difícil ignorar a voz de Gabriela ecoando em minha mente. O casamento dela se aproximava e a empolgação da família era palpável. Todos falavam sobre o grande evento, sobre como seria deslumbrante. Gabriela postava diariamente nas redes sociais sobre os preparativos, sempre com hashtags como #casamento do ano e #perfeição absoluta. Cada post parecia uma alfinetada direcionada a mim. Uma semana antes do grande dia, houve o chá de panela. Claro, foi no mesmo Hotel Império onde seria a cerimônia. Tudo era dourado, brilhante, excessivo. Gabriela desfilava entre as convidadas com seu vestido de grife, exibindo cada presente caro que recebia. Quando chegou minha vez de dar meu presente, um jogo de panelas de boa qualidade, mas nada extravagante, ela o abriu com aquele sorriso ensaiado. Ah, que prático! Muito útil para o dia a dia, disse ela, colocando-o rapidamente de lado antes de se voltar para o próximo presente, claramente mais impressionante. Saí daquela festa me sentindo invisível. Mas o destino, como descobriria em breve, tinha outros planos para minha querida prima. O grande dia finalmente chegou. A família inteira estava em polvorosa. Gabriela havia transformado aquele casamento em uma produção hollywoodiana, e todos estávamos ansiosos para ver o resultado de meses de planejamento obsessivo e gastos exorbitantes. Cheguei ao Hotel Império 3 horas antes da cerimônia, como era esperado das madrinhas. O lugar estava irreconhecível. Milhares de rosas brancas importadas decoravam cada centímetro disponível. Havia lustres de cristal temporários instalados especialmente para o evento.
A passarela onde Gabriela entraria tinha sido coberta com um tapete francês que, segundo ela mesma fizera questão de mencionar, custava mais que um carro popular. Precisamos que tudo seja perfeito, Gabriela gritava com a coordenadora do evento. Uma mulher visivelmente estressada que corria de um lado para outro com um tablet na mão. Eu não paguei uma fortuna para ter nada menos que a perfeição absoluta. No salão da noiva, Gabriela estava cercada por 3 maquiadores, 2 cabeleireiros e uma equipe de fotógrafos que documentava cada segundo dos preparativos. Seu vestido era realmente deslumbrante, todo bordado à mão com cristais Swarovski com uma cauda de 4 metros. Ela parecia uma princesa de conto de fadas, mas seu comportamento estava longe do encantamento. Isso está errado. Errado, ela berrou com a manicure que havia feito suas unhas. Essa cor não é exatamente o tom de champanhe que eu pedi. Como você pôde errar algo tão simples? A pobre moça estava quase chorando, pedindo desculpas repetidamente. Eu e as outras madrinhas trocávamos olhares desconfortáveis. Essa era a Gabriela que conhecíamos, mas elevada à 10ª potência. O estresse do casamento perfeito havia transformado minha prima em um monstro. Gabi, está lindo. Ninguém vai notar a diferença, tentei acalmá-la. Ela me lançou um olhar fulminante. Claro que você diria isso. Você que vai se casar em um sítio com decoração de feira livre não entende a importância dos detalhes. Respirei fundo e não respondi. Não valia a pena estragar o dia dela, mesmo que ela não tivesse os mesmos escrúpulos comigo. As horas passaram em um turbilhão de preparativos. Gabriela checava obsessivamente cada detalhe, do posicionamento das flores à temperatura do ar-condicionado. Rodrigo, o noivo, apareceu rapidamente para uma sessão de fotos e parecia visivelmente nervoso. Não era o nervosismo típico de um noivo, mas algo diferente. Ele mal olhava para Gabriela, respondia em monossílabos e saiu o mais rápido possível. Ele está nervoso, coitado, comentou uma das madrinhas. É um grande passo. Mas havia algo no ar. Uma tensão que eu não conseguia identificar. Atribuía ao estresse natural de um casamento tão grandioso. Finalmente chegou a hora. Os 1.500 convidados estavam acomodados no salão principal, que parecia ter saído de uma revista de luxo. A orquestra começou a tocar, e o cortejo nupcial iniciou. Eu desci a passarela com meu par, sorrindo para os convidados, impressionada com a magnitude de tudo aquilo. Então chegou o momento que todos esperavam. A marcha nupcial começou, e todos se levantaram. As portas duplas se abriram, e Gabriela apareceu no braço do pai, radiante e triunfante. Ela começou a caminhar pela passarela interminável, seu vestido deslizando perfeitamente pelo tapete caro. Cada passo era calculado, ensaiado. Ela sorria para os convidados, acenando discretamente como a realeza. Estava vivendo seu momento de glória absoluta. Mas quando Gabriela estava a meio caminho do altar, quando todas as câmeras estavam focadas nela, quando o momento estava no seu auge de perfeição cinematográfica, algo aconteceu. Rodrigo, o noivo que estava no altar esperando sua amada, de repente olhou para o fundo do salão. Seu rosto empalideceu. Ele começou a suar visivelmente. E então, para o horror absoluto de todos os presentes, ele simplesmente saiu. Não caminhou. Correu. Rodrigo literalmente correu pelo corredor lateral, passou pelas portas de serviço e desapareceu do salão, deixando 1.500 convidados boquiabertos e uma noiva paralisada no meio da passarela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A orquestra parou de tocar abruptamente. Gabriela ficou congelada, seu sorriso perfeito ainda estampado no rosto, como se seu cérebro não tivesse processado o que acabará de acontecer. E então alguém gritou lá do fundo. Ele foi embora. E o caos começou. O salão explodiu em um burburinho de vozes chocadas. Pessoas se levantavam, olhavam ao redor, tentavam entender o que havia acabado de acontecer. Gabriela continuava parada no meio da passarela, seu vestido de 15 mil reais refletindo as luzes dos lustres de cristal, mas seu rosto havia perdido toda a cor. Rodrigo, ela chamou sua voz pequena e confusa. Rodrigo, repetiu desta vez mais alto com um toque de pânico. O pai dela, que ainda segurava seu braço, parecia tão atordoado quanto todos. Ele foi embora, murmurou como se ainda estivesse tentando processar a informação. Eu e as outras madrinhas corremos até Gabriela. Gabi, vem, vamos sair daqui, sugeri, tentando guiá-la para fora do salão principal. Mas ela estava paralisada, seus olhos fixos no altar vazio onde seu noivo deveria estar esperando. Não, não, ela gritou de repente, sua voz ecoando pelo salão luxuoso. Isso é um erro. Ele deve ter passado mal, ou esqueceu algo importante no carro. Alguém vá atrás dele.
Vários homens da família correram para o estacionamento, mas já era tarde demais. Rodrigo havia entrado em seu carro e desaparecido, deixando para trás apenas marcas de pneus e um casamento de milhões de reais em total desastre. A coordenadora do evento estava em pânico absoluto, falando ao telefone com alguém, provavelmente tentando entender o protocolo para uma situação como aquela. Os fotógrafos, inicialmente chocados, começaram a guardar seus equipamentos discretamente. A orquestra continuava em silêncio, sem saber o que fazer. Todos saiam, Gabriela finalmente gritou, sua voz carregada de uma mistura de raiva e desespero. Saiam. Não há casamento. Está satisfeitos? Sai. As pessoas começaram a se dispersar lentamente, murmurando entre si. Ouvi fragmentos de conversas. Eu sabia que algo estava estranho. Pobre moça, que situação constrangedora. A família tentava consolar Gabriela, mas ela estava inconsolável. Conseguimos finalmente levá-la de volta ao salão da noiva. Assim que entramos, ela desabou. Literalmente caiu de joelhos, e o vestido caro se espalhou ao seu redor como uma nuvem branca. As lágrimas começaram a correr, manchando a maquiagem perfeita que havia levado 3 horas para ser aplicada. Como ele pôde fazer isso comigo? Ela soluçava. Na frente de todo mundo. 1.500 convidados. Isso vai estar em todos os lugares. Minha vida acabou. Minha tia, a mãe de Gabriela, estava devastada. Ela abraçava a filha, suas próprias lágrimas escorrendo. Meu amor, vamos descobrir o que aconteceu. Deve haver uma explicação. Mas a explicação veio mais rápido do que esperávamos. O celular de Gabriela, que estava sobre a penteadeira, começou a tocar. Era uma ligação de Rodrigo. Com as mãos trêmulas, ela atendeu e colocou no viva voz. Rodrigo? Rodrigo? O que diabos aconteceu? Volte aqui imediatamente. Ela gritou ao telefone. Houve um silêncio do outro lado, depois um suspiro profundo. Gabriela, eu não posso fazer isso. Não pode fazer o quê? Casar comigo? Depois de tudo que planejamos? Depois de todo o dinheiro gasto? Eu não amo você, ele disse, sua voz baixa mais firme. Eu achei que amava, mas não. Você mudou, Gabi. Ou talvez você sempre tenha sido assim, e eu não quisesse ver. Você se tornou tão obcecada com as aparências, com impressionar as pessoas, com ter o casamento mais caro e mais extravagante. Você mal olhava para mim nos últimos meses. Tudo o que importava era o evento, não o nosso relacionamento. Isso é mentira. Eu te amo, Gabriela berrou ao telefone. Não, você ama a ideia de ser a noiva perfeita, de ter o casamento perfeito. Mas casamento não é sobre um dia, Gabi. É sobre uma vida inteira. E eu percebi que não quero passar minha vida com alguém que trata as pessoas do jeito que você trata. A forma como você humilhou aquela manicure hoje foi a gota d'água. A forma como você fala com as pessoas, como você trata sua própria prima. Meu coração disparou. Ele estava falando de mim? Eu ouvi você semana passada, Rodrigo continuou, falando sobre como o casamento dela seria patético. Ela está fazendo algo bonito e significativo, e você só consegue menosprezar porque não é tão caro quanto o seu. Isso me fez pensar em quem você realmente é, Gabi. E eu não gosto do que vejo. Gabriela me olhou, seus olhos arregalados, como se de repente entendesse a magnitude de suas palavras e ações. Rodrigo, por favor. Ela implorou, sua voz quebrando. Podemos conversar sobre isso. Eu posso mudar. Eu vou mudar. Sinto muito, Gabriela. Eu realmente sinto. Mas não posso casar com você. Não seria justo com nenhum de nós dois. E ele desligou. O silêncio que se seguiu foi pesado e sufocante. Gabriela olhou para o telefone em suas mãos como se fosse um objeto alienígena. Então, lentamente, seus olhos se voltaram para mim. Isso é sua culpa. Ela sussurrou. Gabi, não, comecei, mas ela me interrompeu. Sua culpa. Ele falou de você. Sobre seu casamento patético. Se você não existisse. Gabriela, minha tia interveio severa. Pare com isso agora. Você ouviu o que ele disse. Isso não tem nada a ver com sua prima. Tem a ver com suas escolhas, com seu comportamento. Mas Gabriela não queria ouvir. Ela se levantou, tropeçando no vestido volumoso e correu para o banheiro, trancando a porta atrás de si. Eu fiquei ali, sem saber o que fazer, sentindo-me estranhamente culpada mesmo sabendo que não tinha feito nada de errado. O casamento perfeito havia se transformado no desastre perfeito, e de alguma forma, eu estava no centro disso tudo. Os dias que se seguiram ao desastre do casamento foram um borrão de drama familiar e constrangimento público. Como Rodrigo havia previsto, a história se espalhou como fogo em capim seco. 1.500 convidados significavam 1.500 potenciais testemunhas e contadores de histórias. As redes sociais explodiram.
Pessoas que estiveram no casamento postavam suas versões do que aconteceu. Estava lá quando o noivo fugiu do altar no casamento mais caro da cidade, tornou-se uma história viral. Vídeos gravados discretamente pelos convidados circulavam, mostrando o momento exato em que Rodrigo correu do altar. Alguns eram compassivos, outros cruéis. Gabriela se trancou em casa. Excluiu todas as suas redes sociais, incluindo aquela conta onde postava diariamente sobre o casamento perfeito. Sua mãe me ligava todos os dias preocupada, dizendo que Gabriela mal comia e passava o dia inteiro chorando no quarto, cercada pelos presentes caros que teriam que ser devolvidos. Ela não quer falar com ninguém, minha tia dizia, sua voz cansada. Está com vergonha, humilhada. E ainda está com raiva de você, mesmo que eu tenha dito 1000 vezes que nada disso é sua culpa. Eu me sentia presa em uma situação impossível. Por um lado, sentia pena de Gabriela. Ninguém merecia passar por uma humilhação pública daquelas. Por outro lado, as palavras de Rodrigo ecoavam em minha mente. Gabriela realmente havia se tornado cruel e obsessiva com aparências. E ela havia me machucado profundamente com seus comentários sobre meu casamento. Meu próprio casamento estava a apenas 1 mês de distância, e agora cada planejamento vinha acompanhado de uma pontada de culpa. Será que eu deveria adiá-lo? Seria insensível casar tão logo após o desastre de Gabriela? Carlos me assegurava que não, que seguir com nossa vida era o certo a fazer, mas a dúvida persistia. Foi então que 2 semanas após o desastre, Gabriela finalmente saiu de casa. Ela apareceu na minha porta sem avisar, com os olhos vermelhos e inchados, parecendo ter perdido vários quilos. Estava irreconhecível da noiva confiante e arrogante que eu conhecia. Podemos conversar? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Deixei-a entrar, preparei um chá, e nos sentamos na sala. O silêncio entre nós era pesado com anos de competição não resolvida e mágoas recentes. Eu vim te pedir desculpas, Gabriela finalmente disse, olhando para a xícara em suas mãos ao invés de me encarar. Por tudo. Pelos comentários sobre seu casamento, pela crueldade, por tudo. Fiquei quieta, deixando-a continuar. Eu estava tão obcecada em ter o casamento perfeito que perdi completamente o sentido do que um casamento realmente significa, ela continuou. Lágrimas começando a escorrer. Rodrigo tinha razão. Eu me tornei uma pessoa horrível. Tratei você mal, tratei ele mal, tratei todo mundo mal. E no final, perdi tudo. Gabi, comecei, mas ela levantou a mão. Deixa eu terminar, por favor. Eu passei essas 2 semanas pensando muito. Sobre mim, sobre minhas prioridades, sobre o que realmente importa na vida. E percebi que estava tão focada em fazer todo mundo achar que minha vida era perfeita que esqueci de realmente viver, de ser feliz de verdade. Ela finalmente me olhou, seus olhos cheios de arrependimento genuíno. Quando você anunciou seu casamento, eu senti ciúmes. Não porque seu casamento fosse menor ou mais simples que o meu, mas porque você estava genuinamente feliz. Você e Carlos estavam planejando algo que representava vocês, seus valores, seu amor. Não era sobre impressionar ninguém. Era sobre celebrar o que vocês têm. Suas palavras me pegaram de surpresa. Nunca imaginei que por trás de toda aquela arrogância, Gabriela estava lutando com suas próprias inseguranças. E eu te chamei de patético, ela continuou, sua voz quebrando. Quando na verdade, quem era patético era eu. Gastei uma fortuna tentando comprar a perfeição, e tudo o que consegui foi virar piada na internet e perder o homem que amava. Você realmente amava o Rodrigo? Perguntei gentilmente. Ela pensou por um longo momento. Eu não sei, admitiu finalmente. Eu achava que sim. Mas olhando para trás, acho que eu estava mais apaixonada pela ideia do casamento perfeito do que pelo relacionamento em si. Rodrigo tentou me alertar várias vezes durante o noivado que as coisas estavam ficando fora de controle, mas eu não escutava. Eu estava cega. Gabriela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu desperdicei tanto dinheiro, tanto tempo, tanta energia em algo completamente superficial. E no processo perdi de vista o que realmente importa. Relacionamentos, família, ser uma pessoa decente. Estendi a mão e segurei a dela. Gabi, todos nós cometemos erros. Alguns são apenas mais públicos que outros. Mas você pode aprender com isso e crescer. Não é o fim do mundo. Parece o fim do mundo, ela disse com um riso amargo. Eu não posso ir a lugar nenhum sem que as pessoas sussurrem e apontem. Estou na internet como o exemplo supremo de Bridezilla, que levou as coisas longe demais. Minha vida virou um meme. Isso vai passar, assegurei-a. As pessoas vão esquecer eventualmente. Sempre aparece um novo escândalo, uma nova história viral. E você vai sobreviver a isso. Eu espero que sim, ela suspirou. Mas a parte pior não é nem a vergonha pública.
É saber que eu me tornei alguém que não gosto, que eu machuquei pessoas que eu deveria amar e apoiar. Como você. Ela apertou minha mão. Seu casamento não é patético. Nunca foi. É lindo, é autêntico, é real. É tudo que o meu tentou ser, mas falhou completamente. E eu estou genuinamente feliz por você, mesmo que eu não tenha conseguido demonstrar isso antes. Senti meus próprios olhos se encherem de lágrimas. Essa era a Gabriela que eu conhecia quando éramos crianças, antes da competição e da inveja tomarem conta. Era minha prima de verdade. Obrigada por dizer isso, respondi. E aceito suas desculpas. Mas você também precisa se perdoar, Gabi. Ninguém é perfeito, nem casamentos, nem pessoas. Ela sentiu, mas eu podia ver que ainda havia um longo caminho pela frente para ela se curar dessa experiência traumática. O ego ferido era uma coisa, mas a verdadeira mudança pessoal era outra completamente diferente. Algumas semanas após a conversa com Gabriela, quando as coisas pareciam estar se acalmando, outro desenvolvimento inesperado aconteceu. Eu estava no supermercado quando esbarrei em Marina, uma amiga em comum minha e de Rodrigo desde os tempos de faculdade. Oi, quanto tempo, ela disse me abraçando. Como está a Gabi? Imagino que ainda esteja difícil. Ela está lidando como pode, respondi com cuidado. Foi uma situação complicada para todo mundo. Marina olhou em volta como se conferisse se alguém estava ouvindo, e então se aproximou. Eu não sei se deveria te contar isso, mas você é da família, talvez seja importante que alguém saiba. Meu coração acelerou. Saber o quê? É sobre o Rodrigo. O verdadeiro motivo pelo qual ele fugiu do casamento, disse em voz baixa. É muito mais complicado do que ele estar cansado do comportamento da Gabi. Ela contou que Rodrigo havia confiado nela poucos dias antes do casamento. Ele descobriu algo perturbador sobre as finanças de Gabriela. Na obsessão de ter o casamento perfeito, minha prima havia se endividado profundamente, cartões de crédito e empréstimos duvidosos. Dinheiro emprestado com pessoas erradas e até informações financeiras falsificadas. Ele descobriu porque um credor entrou em contato com ele, Marina explicou. Achando que, como noivo, ele assumiria as dívidas depois do casamento. Eram mais de 500 mil reais. Fiquei em choque. Como isso é possível? O casamento custou uma fortuna, ela respondeu. E a Gabi não tinha esse dinheiro. Ela mentiu, disse que tinha economias e ajuda da família. Ele só descobriu a verdade uma semana antes. E por que ele não cancelou antes? Ele tentou conversar, Marina suspirou. Mas a Gabi entrou em negação. Disse que daria um jeito depois. Estava completamente focada na cerimônia. Naquele momento percebi que não se tratava apenas de comentários cruéis ou rivalidade. Rodrigo não fugira só de uma noiva difícil, mas de uma bomba financeira. Quando cheguei em casa, minha mente não parava. Eu deveria contar isso à família? Mas antes que eu decidisse qualquer coisa, minha tia me ligou em prantos. Você sabia? Ela perguntou. Das dívidas da Gabriela? Os credores haviam entrado em contato. A situação era ainda pior. Gabriela havia usado o nome dos pais como garantia em alguns empréstimos sem o consentimento deles. A casa estava em risco. Fui até lá naquela noite. Encontrei Gabriela no chão da sala, cercada por contas, extratos e notificações de cobrança. Ela parecia exausta. Eu estraguei tudo, disse sem emoção. Não só o casamento, mas a vida dos meus pais. Tudo por um dia que nem aconteceu. Perguntei quanto ela devia. 620 mil reais, respondeu. Com juros pode chegar a 800. Aquilo era fraude. Ela sabia. Explodiu em lágrimas, dizendo que passaria anos pagando por um vestido usado por minutos. Minha tia entrou, tentando manter a calma. Disse que teriam de vender bens e que Gabriela precisaria trabalhar de verdade. Pela primeira vez, o conforto financeiro havia acabado. Gabriela admitiu que estava procurando emprego, mas enfrentava humilhações online. Era a noiva abandonada. Apesar de tudo, senti compaixão. Ver alguém tão completamente destruído era doloroso. Eu vou ajudar, disse, surpreendendo a todos. Carlos e eu emprestaríamos parte do dinheiro que guardávamos para nosso casamento, ao menos para aliviar os juros mais altos. Gabriela recusou no início, mas expliquei que não era vingança nem pena. Era o que a família fazia. Coloquei uma condição: honestidade total dali em diante e compromisso real em mudar. Ela concordou. Nos dias seguintes, montamos um plano. Emprestamos 50 mil reais, meus tios venderam bens, e Gabriela conseguiu um emprego simples em marketing digital. Não pagava muito, mas era um começo. Ela também procurou ajuda profissional, financeira e emocional. Admitiu que sua obsessão por aparências vinha de uma insegurança profunda. Passei a vida tentando provar que tinha valor, ela confessou. Mas procurei validação nos lugares errados.
Foi doloroso vê-la enfrentar isso. Mas, lentamente, comecei a perceber mudanças reais nela. Os meses passaram e meu casamento se aproximava. Curiosamente, todo o drama com Gabriela havia mudado minha perspectiva sobre o evento. Eu estava ainda mais grata pela simplicidade que havíamos escolhido, ainda mais apreciativa do fato de que Carlos e eu estávamos fazendo algo que representava nossos valores verdadeiros, não tentando impressionar ninguém. Claro, com o dinheiro que emprestamos para Gabriela, tivemos que fazer alguns ajustes. O buquê que eu queria de flores importadas foi substituído por flores locais do próprio sítio dos meus avós. A decoração, que já era simples, ficou ainda mais minimalista. Mas sabe de uma coisa? Eu não me importei nem um pouco. Uma semana antes do casamento, Gabriela me procurou. Ela estava visivelmente mais magra, com olheiras profundas. Os efeitos de trabalhar em tempo integral enquanto lidava com dívidas e terapia eram visíveis. Mas havia algo diferente em seus olhos. Uma clareza que não estava lá antes. Eu sei que provavelmente não queira minha ajuda, ela começou hesitantemente, mas eu realmente gostaria de fazer algo pelo seu casamento. Não algo grande ou caro. Só algo. Fiquei surpresa pela oferta. Gabi, você não precisa. Eu sei que não preciso. Mas eu quero. Por favor, deixa eu fazer isso. Deixa eu ser parte de algo bonito e real, ao invés de só ser lembrada pelo desastre que criei. Pensei por um momento. Você ainda tem jeito com flores? Lembro que quando éramos crianças, você fazia arranjos lindos para a vovó. Seu rosto se iluminou. Sim, eu adorava fazer isso. Antes de ficar obcecada com ter tudo feito por profissionais caros. Então, se você quiser fazer os arranjos florais com flores do sítio, eu adoraria. Seria muito especial ter algo feito por você de verdade com suas próprias mãos. Lágrimas brotaram em seus olhos. Sério? Você confiaria em mim para fazer isso? Sim, respondi, e percebi que realmente confiava. A Gabriela que estava na minha frente não era mais aquela prima arrogante e cruel. Ela estava genuinamente mudada, ou pelo menos, genuinamente tentando mudar. Nos dias que antecederam o casamento, Gabriela passou horas no sítio dos meus avós, trabalhando nos arranjos florais. Ela coletava flores silvestres, ramos de eucalipto, margaridas do campo. Suas mãos, que antes só conheciam unhas perfeitamente feitas e nunca se sujavam, agora estavam cheias de terra e pequenos arranhões de espinhos. Isso é terapêutico, ela me disse enquanto trabalhava, um pequeno sorriso no rosto. Criar algo com as próprias mãos, sem se preocupar se é caro o suficiente ou impressionante o suficiente. Apenas fazer algo bonito porque é bonito. Minha mãe, que a princípio estava cética sobre o envolvimento de Gabriela, observava de longe e eu podia ver seu coração amolecer. Ela está realmente tentando, mamãe me disse. Eu posso ver que é genuíno. Finalmente chegou o dia do meu casamento. Acordei no sítio, com o canto dos pássaros e o cheiro de grama fresca. Não havia equipe de maquiadores ou cabeleireiros caros. Minha mãe e minhas amigas me ajudaram a ficar pronta, rindo e compartilhando histórias. Meu vestido era simples, comprado em uma loja local, mas eu me sentia linda nele. Quando saí e vi a decoração, fiquei sem palavras. Gabriela havia transformado o jardim do sítio em algo mágico. Não era extravagante ou caro, mas era absolutamente lindo. Arranjos de flores silvestres penduravam das árvores, criando arcos naturais. Margaridas e girassóis decoravam as cadeiras simples. Tudo parecia orgânico, como se a natureza mesma tivesse decidido celebrar conosco. Gabi, isso está perfeito, sussurrei quando a vi. Ela estava vestida simplesmente, seu cabelo preso em um coque casual, tão diferente da noiva elaboradamente produzida que ela havia sido. Eu queria que fosse especial para você. Do jeito certo. Do jeito que você merece. A cerimônia foi íntima, com apenas 50 pessoas, família próxima e amigos queridos. Não havia orquestra, apenas um violonista local tocando músicas que Carlos e eu amávamos. O padre era o mesmo que havia batizado minha mãe, alguém que conhecia nossa família há décadas. Quando comecei a caminhar pelo corredor improvisado no jardim, com meu pai ao meu lado, olhei para Carlos esperando no altar simples que havíamos montado. Seus olhos estavam cheios de lágrimas de felicidade. Não havia 1.500 pessoas nos observando, não havia fotógrafos profissionais capturando cada ângulo. Apenas as pessoas que realmente amávamos, testemunhando nosso amor. E foi perfeito. Absolutamente perfeito. Durante os votos falei de coração. Não havia palavras ensaiadas com assessor de eventos, apenas o que eu sentia. Carlos fez o mesmo, sua voz quebrando de emoção quando prometeu amar-me em todos os dias, simples ou extraordinários. Quando nos beijamos como marido e mulher, os aplausos e vivas vieram de pessoas que genuinamente se importavam conosco.
Não havia performance, não havia espetáculo. Era real, era autêntico, era nosso. A recepção foi no mesmo jardim. Minha avó havia cozinhado, com a ajuda da família, pratos tradicionais que crescemos comendo. Não havia menu de chefe premiado, mas a comida estava deliciosa porque foi feita com amor. As pessoas dançaram na grama descalças, rindo e celebrando genuinamente. Olhei ao redor em determinado momento e vi Gabriela sentada sozinha em um banco, observando tudo. Fui até ela. Você não vai dançar? Perguntei. Ela olhou para mim com um sorriso triste. Eu só estava observando e pensando. Isso é o que um casamento deveria ser. Não o circo que eu tentei criar. Isso aqui, isso é real. Essas pessoas estão realmente felizes por vocês. No meu casamento, metade das pessoas mal me conhecia. Estavam lá pelo espetáculo, pela comida cara para tirar fotos. Mas aqui, todo mundo aqui ama vocês de verdade. Sentei-me ao lado dela. Sabe, Gabi, ainda é possível ter isso algum dia. Quando você encontrar a pessoa certa pelos motivos certos. Talvez, ela disse suavemente. Mas primeiro eu preciso encontrar a mim mesma. A pessoa real, não a versão que eu tentava vender para o mundo. Você está no caminho certo, assegurei-a. Carlos veio nos buscar para a dança tradicional, e insisti que Gabriela se juntasse a nós. Relutantemente ela aceitou, e logo estava rindo e dançando com o resto da família, deixando-se ser apenas humana, apenas ela mesma, sem máscaras ou pretensões. Quando a noite terminou e Carlos e eu partimos para nossa lua de mel simples, uma semana em uma pousada na praia, nada luxuoso mas perfeito para nós. Olhei para trás e vi Gabriela ajudando a limpar, conversando com minha avó, sorrindo de verdade. Acho que ela vai ficar bem, Carlos disse, seguindo meu olhar. Sim, concordei. Acho que todos nós vamos. 6 meses após o meu casamento, a vida havia encontrado um novo ritmo. Carlos e eu estávamos felizes em nosso pequeno apartamento, construindo nossa vida juntos com o que tínhamos, sem pressões ou comparações. Mas a verdadeira surpresa foi observar a transformação contínua de Gabriela. Ela continuava trabalhando no emprego de marketing digital, e para surpresa de todos estava se destacando. Não porque estava tentando impressionar alguém ou competir, mas porque finalmente estava aplicando sua energia de forma produtiva. Seu chefe me procurou em uma reunião de família para dizer que ela havia se tornado uma de suas funcionárias mais criativas e dedicadas. É como se ela tivesse canalizado toda aquela intensidade que usava para planejar aquele casamento em algo realmente útil, ele comentou. Ela tem uma capacidade incrível de visualizar campanhas e projetos. Estou pensando em promovê-la. Mas não era apenas no trabalho que Gabriela estava mudando. Ela havia se tornado voluntária em uma ONG que ajudava mulheres em situação de endividamento. Ela usava sua própria experiência para aconselhar outras pessoas que haviam caído na armadilha do consumismo e das dívidas. É estranho, ela me disse durante um almoço que tínhamos começado a ter regularmente. Mas ajudar outras pessoas a evitarem os erros que eu cometi me faz sentir que pelo menos algo de bom veio de tudo aquilo. Que meu desastre não foi completamente em vão. As sessões de terapia também estavam fazendo efeito. Gabriela estava aprendendo a separar seu valor como pessoa das coisas materiais que possuía ou dos eventos que organizava. Ela havia deletado permanentemente suas redes sociais antigas e criado novas sob um pseudônimo, onde compartilhava sua jornada de recuperação de dívidas e autodesenvolvimento não para ostentar, mas para ajudar outras pessoas que estavam passando por situações similares. Recebi uma mensagem ontem de uma garota de 23 anos, ela me contou, seus olhos brilhando. Ela estava prestes a fazer um empréstimo absurdo para um casamento que não podia pagar. Ela disse que minha história a fez repensar tudo. Ela vai fazer algo menor, mais dentro da realidade dela. Eu talvez tenha salvado alguém de passar pelo que passei. Quanto às dívidas, o progresso era lento mas constante. Com a ajuda do dinheiro que emprestamos, mais as vendas dos bens da família e o salário que Gabriela agora ganhava, eles conseguiram renegociar os juros e criar um plano de pagamento viável. Levaria anos, mas era possível. A casa dos meus tios estava salva. Vai me levar uns 8 anos para pagar tudo, Gabriela admitiu. 8 anos de viver de forma super frugal, de abrir mão de coisas que eu antes considerava essenciais. Mas sabe de uma coisa? Eu estou bem com isso. Na verdade, estou vivendo melhor agora com 1/10 do que gastava antes. E era verdade. Gabriela havia mudado completamente seu estilo de vida. Ela se mudou do apartamento caro para um kitnet simples. Parou de comprar roupas de marca e descobriu brechós. Aprendeu a cozinhar ao invés de pedir delivery caro. Cada real economizado ia para as dívidas. Tem algo libertador em não precisar manter aparências, ela me confessou.
Eu costumava ter medo do que as pessoas pensariam se me vissem em roupas repetidas ou usando transporte público. Mas agora eu não ligo. Na verdade, tenho orgulho de cada pequena economia que faço. Mas nem tudo era perfeito. Gabriela ainda enfrentava desafios. Alguns conhecidos antigos a evitavam, ainda associando-a ao escândalo do casamento. Ela teve alguns encontros românticos que não deram certo quando os homens descobriam sobre seu passado viral. Havia dias difíceis, dias em que a vergonha e o arrependimento voltavam com força total. Tem dias que eu acordo e tudo volta de uma vez, ela admitiu em um de nossos almoços. O constrangimento, a humilhação, a lembrança de como eu tratei as pessoas. Especialmente você. Esses dias são difíceis. Mas você está lidando com isso, apontei. E está se tornando uma pessoa melhor a cada dia. Isso conta muito. Foi então que algo inesperado aconteceu. Rodrigo entrou em contato com ela. Eu estava com Gabriela quando ela recebeu a mensagem. Nós estávamos no apartamento dela ajudando-a a organizar alguns documentos financeiros quando o telefone dela vibrou. Ela olhou a tela e empalideceu. É o Rodrigo, ela sussurrou. Ele quer conversar. Você quer que eu fique ou vá embora? Perguntei. Fica, por favor. Ela respondeu a mensagem, e eles combinaram de se encontrar em um café neutro no dia seguinte. Gabriela mal dormiu aquela noite, ansiosa e nervosa sobre o que ele poderia querer. Quando o encontro aconteceu, insisti em esperá-la em um café próximo, apenas caso ela precisasse de suporte. 2 horas depois, ela apareceu, e para minha surpresa, estava calma. Como foi? Perguntei assim que ela se sentou. Foi fechamento, ela respondeu pensativamente. Ele queria pedir desculpas pela forma como tudo aconteceu. Disse que deveria ter cancelado o casamento antes, conversado de verdade comigo ao invés de fugir daquele jeito. Que eu não merecia ser humilhada publicamente independente dos meus erros. E o que você disse? Eu agradeci pela consideração, mas disse que ele fez o certo. Gabriela continuou. Não em fugir no altar, isso foi horrível para ambos. Mas em não se casar comigo. Nós não éramos certos um para o outro. Eu não estava pronta para ser a esposa de ninguém. Ainda estou aprendendo a ser uma pessoa decente. Ele concordou? Sim. E sabe o que mais? Ele disse que ouviu falar do meu trabalho voluntário, das mudanças que estou fazendo. Disse que ficou impressionado. Que a Gabriela que ele conheceu hoje no café é muito mais interessante que a noiva obcecada que ele deixou no altar. Isso é um grande elogio vindo dele. Ela sorriu suavemente. Mas não mudou nada. Não vamos voltar a namorar, nem nada assim. Aquele capítulo está fechado. Mas foi bom ter esse encontro. Foi bom ouvir que ele reconhece minha mudança. Fez tudo parecer mais real. Como se não fosse só na minha cabeça. Naquela noite, quando voltei para casa e contei tudo para Carlos, ele sorriu. Sua prima é resiliente. Ela caiu feio, mas está se levantando de verdade. Isso é admirável. E ele estava certo. Gabriela estava se provando não apenas para os outros, mas principalmente para si mesma. E pela primeira vez em sua vida, ela estava fazendo isso sem plateia, sem redes sociais documentando cada passo, sem buscar validação externa. Ela estava simplesmente vivendo, aprendendo, crescendo. 1 ano havia se passado desde o meu casamento, e muita coisa havia mudado. Carlos e eu estávamos esperando nosso primeiro bebê, uma surpresa feliz e muito bem-vinda. Começamos a transformar o pequeno escritório do apartamento em um quarto de bebê, cheios de planos e expectativas para essa nova fase. Mas talvez a maior transformação tivesse sido a de Gabriela. Ela havia sido promovida 2 vezes no trabalho. Seu talento e dedicação finalmente estavam sendo reconhecidos de forma genuína. Com um salário melhor, conseguiu acelerar o pagamento das dívidas. O prazo estimado, que antes era de 8 anos, agora havia caído para 5. Ainda é muito tempo, ela admitiu quando nos encontramos para comemorar minha gravidez, mas estou no caminho certo. E o mais importante, estou fazendo tudo do jeito honesto. Gabriela havia criado um blog. Não falava de luxo ou perfeição, mas de recuperação financeira e emocional. Usando o pseudônimo Recomeço Real, ela compartilhava sua jornada de forma crua e verdadeira. O blog cresceu rapidamente, atraindo milhares de pessoas que se identificavam com sua história. Recebi uma mensagem de uma mulher que estava à beira do suicídio por causa das dívidas, ela me contou, emocionada. Ela disse que minha história mostrou que ainda existe saída. Procurou ajuda depois de me ler. Gabi, você está salvando vidas, eu disse. Estou tentando transformar a pior coisa que já fiz em algo útil, respondeu. Não apaga o que aconteceu, mas dá sentido à dor. A maior surpresa veio em um sábado comum.
Gabriela nos convidou para um churrasco no sítio dos meus avós, o mesmo onde havíamos nos casado. Quando chegamos, havia família, colegas de trabalho e pessoas do voluntariado que ela fazia. Eu queria reunir as pessoas que realmente importam, ela explicou, sorrindo. Quando todos estavam juntos, Gabriela começou a falar. Disse que o dia do casamento havia sido o pior da sua vida, causado por suas próprias escolhas, arrogância e obsessão por aparências. Assumiu seus erros sem tentar se justificar. Não sou grata pelo que passei, continuou. Mas sou grata pelo que aprendi e pelas pessoas que não me abandonaram quando eu menos merecia. Ela olhou diretamente para mim e para Carlos. Disse que eu tinha todo o direito de virar as costas, mas escolhi estender a mão. Que emprestei dinheiro que era para o meu casamento e dei a ela uma chance de recomeçar. Então anunciou. Havia quitado completamente a dívida conosco, o primeiro empréstimo daquela jornada. Entregou um envelope com o valor total, juros justos e um extra. Vocês estão esperando um bebê, disse. Usem isso para o quartinho. Considerem um presente de uma tia arrependida, mas grata. Eu a abracei com força. Mesmo quando eu não merecia, você acreditou em mim, ela sussurrou. O churrasco seguiu simples e sincero. Sem ostentação, apenas pessoas que se importavam umas com as outras. Mais tarde, Gabriela me disse que já não pensava naquele casamento com vergonha, mas como o dia em que sua vida realmente começou. O momento em que todas as máscaras caíram e ela foi obrigada a se tornar real. Descobri que ser uma pessoa melhor é mais satisfatório do que ser invejada, disse. E que o respeito de poucos vale mais do que a admiração vazia de muitos. Quando voltamos para casa, Carlos comentou que eu havia visto algo que outros não viram, que Gabriela estava quebrada, mas não destruída, que precisava de ajuda, não de julgamento. 9 meses depois, quando nossa filha nasceu, Gabriela foi uma das primeiras a visitá-la. Trouxe um álbum de fotos feito por ela mesma, mostrando sua própria história, quem foi, quem quase se perdeu e quem estava se tornando. Quero que ela saiba que pessoas podem errar muito e ainda assim mudar, disse, segurando o bebê. E que família de verdade não abandona. Ali naquele quarto de hospital, percebi que a vida ensina de formas inesperadas. Às vezes com suavidade, outras com quedas públicas que obrigam a reconstrução completa. O casamento simples que Gabriela desprezou aconteceu e foi perfeito. O extravagante nunca existiu, mas ambas aprendemos que valor não está no que se gasta, e sim no amor que se cultiva. Que família é estar presente nos piores momentos. E que nunca é tarde para mudar. Gabriela ainda tinha um longo caminho. Dívidas, cicatrizes e dias difíceis. Mas agora caminhava com humildade, honestidade e propósito. E quanto a mim, eu aprendi que compaixão não é fraqueza, é força. A força de escolher humanidade mesmo quando o mundo te dá motivos para endurecer.